E vamos ler o texto lá em João 2, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Glória a Deus. A palavra de Deus nessa noite, que vai entrar nos nossos corações, a semente vai ser plantada hoje no seu coração, é nesse texto aqui, em João 2, que diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificações, e cada uma levavam 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo onde viera, se bem que o sabia os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fortemente, se vem inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, os seus discípulos o creram nele. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Aqui, nós podemos ver aqui, quando ele faz 2 ou 3, estavam ali 6 talhas, né? Sabemos que eram os vasilhames grandes de pedra, né? E metreta e tudo era um tipo de medição daquela época, né? Para se medir água. Naquele tempo ali, aquelas talhas, né? Elas cabia até 40 litros de água. Olha só, 40 litros de água, para você ver. E eram 6 talhas. Aí você pega aí e multiplica aí por 40, né? Para você ver uma quantidade enorme de vinho que dava, porque naquela época, todo um casamento ele durava em média de 7 dias, às vezes até mais, né? E era necessário que havesse bastante vinho para poder aquela festa continuar. Muitas vezes durava 7 dias, muitas vezes até mais, porque era uma festa onde vinha gente de longe, familiares de longe, né? E ali eles se instalavam ali e passavam durante todo esse tempo comemorando um casamento. E esse casamento esticava por muitos dias, né? E o interessante mais que nós podemos entender é que Jesus estava lá. Jesus ele foi convidado para aquela grande festa. Isso nós podemos entender que no começo dessa pregação, você guarde bem
a importância de Jesus no casamento. A importância que ele tem de ser convidado para o casamento, para o meio da nossa família. Ele está ali presente, né? A família vitoriosa. Hoje nós vamos abordar esse tema, uma família vitoriosa, né? As bordas de Caná. O que as bordas de Caná têm para nos ensinar nessa noite? O que aquele casamento tem para nos dizer, para nos orientar no nosso dia a dia da nossa vida? Glória a Deus, aleluia. O casamento muda a nossa vida, exige humildade e nos lembra que a família é presente de Deus. É ou não é? A família é um presente de Deus em nossas vidas. Exige que nós, no nosso meio, no nosso casamento, seja pessoas que estejam sempre atentos a usar a humildade, para que o nosso relacionamento, para que a gente venha ter um relacionamento com o nosso cônjuge amigável, tem que ter uma humildade. Temos que estar sempre preparados para sermos humildes. O casamento familiar são invenções de Deus. A Bíblia começa com um casamento, com um casamento de Adão e Eva. Lá em Gênesis 2, 22 até o 24. O ministério de Jesus inicia num casamento, em João 2, e termina com um casamento às bordas do Cordeiro, lá em Apocalipse 19, 7. Para nós entendermos toda essa palavra de hoje, essa mensagem que Deus quer passar para nós, vamos ler aí Gênesis 2, 22 ao 24. E a costela que o seu Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele as trouxe e disse o homem: esta, final, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem, o pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí? É aí que começa o relacionamento de um homem e de uma mulher. É aí onde o homem e a mulher se tornam uma só carne, um só osso, uma só pessoa. Glória a Deus. E foi aí que iniciou o primeiro casamento. O outro casamento, tudo, Jesus estava lá, presente, lá em Caná da Galileia. Foi convidado pelos noivos para se fazer presente, ele e sua mãe e os discípulos. Aqueles noivos, eles foram muito inteligentes em convidar Jesus e sua família. E ele estava lá. No decorrer dessa pregação, nós vamos entender por que a importância de Jesus estar no presente de um casamento. E vamos ver aí agora as bordas do Cordeiro, em Apocalipse 19, 7. Vamos ver esse texto aí. Apocalipse 19, 7. Alegramo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bordas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesma já se extraviou, ou glória. Ou seja, aí nós vamos entender que Deus, a primeira instituição que ele criou foi o casamento. Foi a primeira instituição que Deus criou. Antes da igreja ou de qualquer instituição, o
casamento foi a primeira instituição que Deus colocou na terra. Foi a união do homem e a mulher. E nós vamos entender tudo isso ao decorrer, certo? Glória a Deus. É por isso que nós devemos convidar Jesus, né, para o casamento e para estar conosco, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Ele tem que se fazer presente no nosso lar e no nosso casamento. Em João 2, do 1 ao 2, ele diz: e ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para o casamento. Glória a Deus. Nós podemos entender também que Jesus e o vinho acaba e a alegria termina. Aqui nós podemos entender o seguinte, que ele diz: sem Jesus o vinho acaba e a alegria termina. Por quê? Porque nós podemos entender que o vinho naquela época, ele simbolizava, né, a alegria, o amor, a prosperidade. Entendeu? Ou seja, o vinho naquele tempo ali, numa festa de casamento, se acabasse, aquela família, ela passava por uma grande decepção. Ficaria sendo uma família falada. Por quê? Porque naquele momento tudo vinho acaba antes do tempo e não houve uma preparação, não houve uma provisão, não houve uma preparação para aquele casamento. E aqui nós podemos entender o quanto é importante o Senhor estar no meio de um casamento. Há 4 tipos de família. Existem 4 tipos de família. Existe aquela que não convida Jesus. Tem famílias que não convidam Jesus, né? Para sempre estar ali no meio, quando você precisa de uma provisão, quando você precisa de algo e tudo na sua vida para você sair de algumas situações. Tem famílias que fazem isso. Porque a segunda família é aquela que chama só quando está em crise. Tem famílias que só se lembram de Jesus quando está passando por dificuldade, quando está passando por crise. Quando olha para um lado e para o outro e tudo, não está vendo a solução. Aí sim, essas pessoas, esse tipo de família, procura sair da crise procurando Jesus. Mas existe aquelas famílias que em todo tempo convida Jesus. Que todo tempo está ali se rendendo ao Senhor. Todo tempo está recorrendo a Jesus. E um desses exemplos aqui que eu coloquei foi a família de Lázaro. Lázaro, ele tinha uma intimidade. Lázaro, Maria e Marta tinham uma intimidade com Jesus. Jesus era convidado para estar na casa deles. Jesus fazia parte de estar ali no meio de Lázaro, Maria e Marta. Ele se sentia à vontade naquele lar, porque ele era amigo de Lázaro, de Maria e Marta. Ele sempre estava lá. Glória a Deus. Ou seja, ele era amigo íntimo daquela família. Glória a Deus. E também existe também aquela que entrega a casa para ele ser o dono. Tem pessoas que convidam Jesus para entrar, mas não deixa passar ali da sala, né? Mas tem gente que convida Jesus para ser o dono da casa, para ser aquele que vai ser
a provisão em todos os momentos daquela família. Então, existe famílias que o Senhor é o dono, é uma casa de oração, é uma casa de louvor, é uma casa que está sempre buscando ao Senhor, é uma casa que está sempre lendo a Bíblia, é uma casa de oração, é uma casa onde o Senhor faz parte em todos os momentos e em todas as suas decisões. E um dos exemplos também é justamente a família de Lázaro, né? Onde nós entendemos também que lá em João 12:3, né? Maria, ela unge os pés de Jesus com aquele óleo caríssimo. Por quê? Porque ali, Jesus para Maria, ele era o dono do lar. Ele era que estava ali, tudo, não como hospedeiro, mas sim como dono daquele lar. Ele fazia parte. Olha só. E isso nos nossos dias, nos tempos onde nós estamos vivendo, estamos passando por grandes situações em que o mundo está vivendo, se nós não estivermos Jesus como dono do nosso lar, como aquele que a gente sempre vamos estar lá para poder pedir socorro, provisão na nossa vida, nós ficamos muitas vezes sem saber o que fazer. Porque os tempos são maus, os tempos são difíceis. Se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não estivermos buscando a orientação de Deus em nossa vida, se nós não deixarmos Deus ser o dono do nosso lar, nós ficamos sem proteção. Nós ficamos sem proteção na nossa casa. E a proteção para nós que entendemos e sabemos e conhecemos a palavra de Deus, é que Deus ele tem que fazer parte de nossas vidas. Ele tem que estar lá. Glória a Deus, aleluias. Não basta Jesus ser hóspede na sua casa, ele precisa ser o Senhor. Se nós formos ver aqui o texto ali, lá, que fala que Maria e Marta quando receberam Jesus, nós podemos entender que Marta, ela pegou, ela foi preparar ali, fazer as coisas, deixou Jesus lá, e Maria se sentou lá com Jesus e ficou dando atenção, ficou conversando, ficou ouvindo a palavra, ficou aprendendo. E nós formos aqui ver, Marta, ela simplesmente recebeu Jesus como hospedeiro, mas Maria recebeu como dono da casa. Recebeu como Senhor. Porque ela foi dar atenção a Jesus. Ela foi aprender, ela foi ouvir. É tanto que a Bíblia diz que Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver aí Apocalipse 3:20. Glória a Deus. Apocalipse 3:20. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Olha só. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus quer. Que quando ele bate a porta, a gente abra, que deixe ele entrar, que deixe ele tudo fazer ali a sua vontade no nosso lar e na nossa casa. Porque o Senhor sempre vai estar às portas. Ele sempre vai estar ali querendo entrar no nosso lar. Ele sempre vai estar querendo ali fazer um milagre. Ele sempre vai querer estar ali no nosso lar curando.
Ele sempre vai estar ali tudo, fazendo provisões na nossa vida. Aquilo que você precisa e necessita, você consegue quando você deixa ser o Senhor e dono da sua casa. Glória a Deus, aleluia. Ele transforma a família de dentro para fora. Olha só, quando nós abrimos as nossas portas, deixamos o Senhor entrar, deixamos Ele ser o dono do nosso lar, Ele transforma a família de dentro para fora. Ele faz uma transformação. Se nós abrirmos a nossa porta, como o Senhor está falando, dentro dos nossos lares, sabemos que muitas vezes existe ali dentro do nosso lar pessoas que não são convertidas. Sabemos que dentro do nosso lar existem pessoas que precisam realmente tudo ainda se converter. Que precisa se voltar para o Senhor. Isso vai acontecer quando nós abrimos e deixamos Ele ser o dono do nosso lar. Para essas pessoas também ter a oportunidade, seja um filho, seja uma esposa, que estiver ali necessitando de uma provisão. Muitas vezes, eu costumo até às vezes dizer que às vezes nós somos egoístas, porque um dia, todos nós, alguém chegou para a gente e deu uma palavra, e hoje nós estamos aqui. Um dia, todos nós, alguém chegou, pregou, falou, e hoje nós estamos aqui louvando e exaltando o nome do Senhor. E às vezes nós não damos essa oportunidade para outras pessoas. Glória a Deus, aleluias. Josué 24:15. Josué 24:15, ele diz. Glória a Deus. Josué 24:15. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai. Se aos deuses a quem servirão vossos pais que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só, né? Josué, ele fala essa frase aí com a convicção de tudo que ele aprendeu com Moisés. Ele aprendeu com Moisés a ser um homem fiel, aprendeu a ser um homem tudo que realmente ia servir ao Senhor, que ia ensinar a sua casa a viver servindo a Deus. Então ele fala, se vocês quiserem servir a quem vocês quiserem, vá, sirva. Mas eu, Josué, servo do Deus vivo, discípulo de Moisés, a quem eu aprendi, eu irei servir ao Senhor, eu e minha casa. Glória a Deus, aleluia. Mas nós temos também um grande exemplo, lá em Atos 16. Atos 16. Glória a Deus. Atos 16, versos 30. Vamos ler a partir do verso 30 para não ler o texto completo, que é muito grande. Atos 16, versos 30 diz assim, ó, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi-lhe batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, depois
a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha só que maravilha. Aqui nós podemos entender, né, que aquele homem, quando ele viu tudo o que aconteceu dentro daquele cárcere, que aconteceu aquele terremoto, que quando apaga tudo, ele ficou apavorado porque pensava que todos os presos tinham fugido. Ele ficou apavorado. Imediatamente, Paulo fala para ele: não temas. Paulo diz que todos estavam ali. Aquele homem pede luzes, acende as luzes, e Paulo estava lá. E aqui nós podemos entender que aquele homem imediatamente ele pergunta para Paulo o que ele deve fazer para ser salvo. E ali aquele homem, ele levou Paulo e Silas para sua casa, e ali ele sarou as suas feridas, curou, e ali ele ouviu a palavra de Deus, e ali ele foi batizado. E aqui vai dizer que aquele homem, toda a sua família foi transformada. Que maravilha! Aquela família foi toda transformada, porque como diz, né? Como diz aqui, ele foi o dono daquela casa. Ele transformou a família de dentro para fora. Ou seja, aquela família, aquele homem, ele ia ter grandes problemas se aqueles presos tivessem fugido. Mas aquele homem, ele se entregou logo para Jesus. E Jesus fez a provisão. Porque o texto vai dizer que depois os homens chegaram e soltaram Paulo, e Paulo foi embora. Olha só que maravilha. Por quê? Porque aquele homem, ele aceitou Jesus, e a sua família toda foi salva. Sua família toda foi salva. Porque aquele homem entendeu. Aquele homem entendeu que precisava entregar a sua vida para Jesus, porque ele passou por um momento de aflição. E ali, aquele homem iria pagar um preço muito alto se realmente os presos tivessem fugido ali da prisão. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ver em Coríntios. Glória a Deus. Vamos ver em 2 Coríntios aí 5,17. O que é que ele nos fala? Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fez novas. Isso foi o que aconteceu, deixa lá. Isso foi o que aconteceu com aquele carcereiro. Aquele carcereiro, ele se tornou uma nova criatura. Olha só, as coisas que aquele carcereiro faziam ficaram para trás. Ele passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo na vida daquela família. Glória a Deus. E eles passaram a ser servos do Senhor, seguir a palavra. Por quê? Porque eles viram que o dono da vida é Jesus, o dono do lar é Jesus. Glória a Deus. Ou seja, leve suas necessidades a Jesus. Temos que entender que quando nós estamos passando por momentos difíceis, aflições, a única pessoa capaz de nos dar o livramento, de nos dar
a vitória é só Jesus. Ninguém pode fazer isso por nós. Somente Jesus. Glória a Deus. Em João 2:3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Olha só, isso voltando ao texto. Maria nos ensina a prioridade levar primeiro a Jesus. Olha só. Tem coisas que nós, muitas vezes, não recorremos a Jesus, já passamos a recorrer a outras pessoas. Como diz, muitos falam para amigos, redes sociais, colegas de trabalho, mas não apresenta a sua causa a Jesus. Isso é um grande erro. É um grande erro quando nós deixamos de levar as nossas causas, levar aquilo que você está passando, está precisando, para outras pessoas. Às vezes você pode piorar a situação. Você pode piorar a situação. Primeiro, vá ter uma conversa com o Senhor. Vá falar com Ele. Pode ter certeza que o Senhor, Ele vai te ouvir. Glória a Deus, aleluias. Em Filipenses 4:6, vai dizer, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejais conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha só. É isso que nós temos que fazer, levar as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas diante do Senhor. Nós, como conhecedores da palavra, famílias em Cristo Jesus, nós temos que aprender que nós somos dependentes 100% de Jesus. Precisamos dele todos os dias de nossa vida. Precisamos entender que primeiro nós temos que conversar com o Senhor. É com Ele que nós temos que primeiro colocar as nossas causas, as nossas vontades diante dEle. Glória a Deus, aleluias. É Ele, aleluias. Levar necessidades conjugais, financeiras, familiares, primeiramente ao Senhor. Quando nós temos problema, financeiros, conjugais e familiares, primeiramente nós temos que entender que existe um Deus poderoso, que existe um Jesus. Esse Jesus, ele estava lá naquele primeiro casamento, naquela festa de Caná da Galileia, que fala lá em João 2. Ele estava lá. Será que Jesus estava ali por acaso? Será que Jesus não tinha propósito naquele casamento? Ele está lá? Com certeza Deus tinha propósito naquele casamento. Jesus não estava ali de bobeira. Jesus estava ali porque Jesus queria mostrar para nós o quanto é importante o casamento na vida de um homem e de uma mulher. O quanto é necessário termos uma comunhão entre homem e a mulher. Lá em 1 Samuel, Davi, ele nos dá um grande exemplo. 1 Samuel 36. Glória a Deus. 36. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se
reanimou no Senhor seu Deus. 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Ameleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançar-o-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançará, e tudo libertarás. Olha só, Davi, naquele momento de aflição que ele estava passando, o povo querendo apredejar Davi, porque os inimigos chegaram lá, levaram o filho, levaram as esposas, levou todo mundo, e o povo quis apredejar Davi. Mas Davi, o que foi que ele fez naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade? Ele foi lá, chamou o sacerdote. E ali ele consultou a Deus. E ele pergunta a Deus o que fazer. E Deus diz: vai, persegue, tu vai alcançar. E ali tu vai conseguir a vitória. Glória a Deus. Porque é assim que Deus faz. Quando nós o consultamos, quando nós o oramos, quando nós buscamos em tudo um servo de Deus que está realmente na presença de Deus, e a gente diz e fala o que está acontecendo, o Senhor ele vai entrar com a provisão. Ele entra com a provisão. Porque muitas vezes a gente passa até por alguns perrengues, por alguns momentos difíceis no nosso casamento, na nossa caminhada, mas nós esquecemos que às vezes nós temos sacerdotes, esquecemos que nós temos homem de Deus, e nós podemos pegar e chegar e tudo e conversar, porque às vezes você está tão cego que está desorientado, não sabe o que fazer, não sabe como reagir. Davi era um homem segundo o coração de Deus ou não era? Era. Mas naquele momento ele não sabia o que fazer. Naquele momento ele não sabia e tudo, se ia alcançar aqueles homens que já estavam muitos dias na frente. Mas quando ele consegue ver que o Senhor é o Deus onde a gente consulta e ele nos dá a resposta, ele foi lá e conseguiu trazer todos os filhos, todas as mulheres. E ali Deus mostrou a Davi que ele é Deus. E que muitas vezes nós precisamos de orientação. Às vezes uma pequena luzinha, uma pequena palavra, você passa a captar algo que você não estava vendo. Algo que você não estava vendo. Mas precisava simplesmente só de uma luzinha para você se relacionar àquela situação. Para você tomar as rédeas da situação. Bastava só uma luzinha. Que você não estava vendo, mas que um sacerdote, muitas vezes, ele está ali para orientar, para falar e para consultar a Deus. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Faça tudo o que Ele mandar. Glória a Deus. João 2,5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto Ele vos disser. Olha só. Glória a Deus. A obediência abre espaço para o milagre. Olha só, viu? Muitas vezes nós não conseguimos o nosso milagre, a nossa bênção, por causa da desobediência. Muitas vezes somos desobedientes à palavra do Senhor, não fazemos o que o Senhor diz, e nós perdemos o milagre em nossas vidas.
Glória a Deus. Aleluia. A obediência abre espaço para o milagre. Vamos ver aí Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, do versos 1 ao 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Glória a Deus. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha só. Isso Deus estava falando com Moisés. Glória a Deus. Isso Moisés estava passando a orientação para o povo. Porque a obediência, quando nós somos obedientes a Deus, não tem como Deus nos abençoar. Porque nós estamos cumprindo princípios, que é o princípio da obediência. E se nós obedecer ao Senhor, não tem como bênçãos cair na tua vida sem medida, não. As bênçãos vão cair. As bênçãos vão te seguir. Por quê? Por causa da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não é isso? Glória a Deus. E é isso que nós devemos entender. A obediência, ela traz o milagre para nossas vidas. Nós vamos ver. Muitas famílias sofrem não por falta de fé, mas por falta de obediência. Tiago 1:2, vê o que é que Tiago 1:2 ele vai nos dizer. Tiago 1:2. Meu irmão, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 4. Ora, a perseverança deve ter ações completas, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Olha só. Olha só o que a obediência ela nos traz. Ela nos traz que nós conseguiremos aquilo que o Senhor tem para nós quando nós obedecemos. Porque tem gente que tem fé, mas fé sem obediência é difícil de você conseguir o milagre na sua vida. O milagre vem quando obedecemos, mesmo que pareça simples ou ilógico, encher potes de águas. É interessante, muito interessante, porque nós podemos ver que aquele milagre começou quando aqueles homens encheram 6 talhas de água. Será que eles entenderam? Será que passou algo pela cabeça daqueles homens? O que iria acontecer? Ele enchendo aquelas 6 taças aquelas 6 talhas de água. E se a gente for ver, não foi muito rápido para encher aquelas taças, porque aquelas talhas cabiam 40 litros de águas. Olha só. Mas eles encheram, porque Jesus mandou. E quando Jesus manda, é melhor obedecer. Quer ver um milagre? Obedeça. Quando Jesus manda, é simples. Obedeça. Obedeça e o milagre acontece, igreja. Puxe isso para a sua vida. Quando a gente fala, a gente está determinando. Quando a gente fala, a gente está crendo no que pode acontecer. O milagre
Ele pode acontecer em qualquer circunstância de nossas vidas. Pode ser ela qual for. Não existe milagre difícil para Deus, existe? Se Jesus foi ali, passando, viu um cego lá, pegou lá, cuspiu no chão, e ali, fez ali uma meleca lá, passou nos olhos do cego, e o cego enxergou. Por que Jesus fez aquilo? Cuspiu quando passou nos olhos. Por quê? Né? Ele poderia simplesmente só ter dito, abre os olhos, né? Poderia muito bem dizer só dito isso, né? Mas Jesus quer ver a tua fé, meu irmão. Jesus quer ver a tua fé. O que foi que ele mandou o cego fazer? O que foi que Jesus mandou o cego fazer? Vá lavar os olhos. Se ele tivesse recusado, ia ficar cego. Mas ele foi besta? Pois não, ele obedeceu. E ele estava vendo que era Jesus? Estava não. Mas é isso, irmão. O milagre acontece quando nós obedecemos Jesus. O milagre acontece quando nós entendemos que nós temos que viver a palavra de Deus, como Josué falou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele falou isso, é porque Josué, ele estudava os mandamentos de Moisés. Ele andava com eles, meditando. É o que ele fazia, ele meditava na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Jesus, ele transformou o ordinário em extraordinário. Olha só. Vamos ver aí João. Em João, não precisa botar não. João 2:9, 10 vai dizer: logo que o mestre Salas provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam, os serventes, que tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha só. Nós podemos entender que o Senhor, Ele sempre quer nos dar o melhor. O Senhor sempre que Ele quer prover na nossa vida, mas Ele não quer dar qualquer coisa para nós, não. Ele quer dar o melhor. Ele quer dar o melhor para nós. Jesus, Ele transformou a água em vinho. E não qualquer vinho, mas o melhor. O melhor. Aquele mestre Sala, quando ele experimentou aquele vinho, ele disse: todos dão primeiro o melhor e deixa o inferior para o final. Mas tu guardaste o melhor para o final. Olha só, maravilha. Porque Jesus, é assim que Ele faz na nossa vida. Jesus, Ele estava naquele casamento justamente para aquela família não vir passar ali, naquele momento, um momento de aflição, decepção, logo no início de suas vidas, de seu casamento. E Jesus estava ali justamente o que? Para prover o milagre naquelas vidas ali, que iria iniciar uma caminhada. E Jesus, sempre Ele vai estar presente quando nós o colocamos, Ele em nossas vidas. E Jesus estava ali para prover o milagre no casamento.
para não deixar aquele casamento ali tudo ser, acabar logo ali naquele dia. Porque você imagina um casamento naquele tempo que durava 7 dias, se tivesse terminado naquele mesmo dia, aquele casamento ali ia ser motivo de chacota para toda a vizinhança. Talvez aquela mulher ia passar o resto da vida dela passando na cara dele. Como é que você deixa o vinho acabar na nossa festa de casamento? Né? Já ia ter intrigas ali naquele casamento. Mas Jesus, ele estava lá para prover o milagre. Ele estava ali para solucionar o problema. Ele estava ali para dizer tudo que Jesus, ele precisa ser o alicerce do nosso casamento. Porque quando nós colocamos Jesus como alicerce no nosso casamento, pode vir tempestades, pode vir doenças, pode vir consequências que vai muitas vezes lhe decepcionar, querer que você volte para trás, achar que o seu casamento foi um erro. Mas quando Jesus é o alicerce do casamento, quando ele se faz presente, quando você não convida só para estar no começo da sua casa, mas sim para que ele seja o Senhor da sua casa, a solução vai acontecer. A provisão vai acontecer. Jesus não estava ali à toa naquele casamento, ele estava ali tudo para ser o alicerce do casamento. Ele estava ali para, na hora da provisão, ele está lá para socorrer as famílias. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, né? O fim das coisas é melhor do que o início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Ou seja, nós temos que ser pessoas pacientes nas nossas decisões, pacientes no que nós iremos fazer, né? Nós podemos pegar e tudo se agoniar, para pegar e tudo tomar decisões precipitadas. Glória a Deus, aleluias. O vinho, ele apontava para o sangue de Cristo. Olha só. Vamos ver aí Mateus aí 26, 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Jesus, será que ele morreu à toa ali naquela cruz? Na cruz do Calvário? Porque o meu sangue, né, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Glória a Deus. Aleluias. Jesus, todo aquele ritual de casamento, né? Ele estava, né? O vinho apontava, né? Para o sangue de Cristo. Apontava para o sangue de Cristo. Para uma nova aliança entre o homem e Deus. E Jesus, ele fez essa aliança conosco, ali, lá na cruz do Calvário, quando o seu sangue estava derramando ali por cada um de nós, mesmo nós sem merecer. Mas Jesus, ele estava lá. Por quê? Porque ele nos amou de tal forma que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aleluias. Isso é o que nós se agarramos na aliança que Jesus fez conosco, na aliança que o Senhor tem para
os casais, para as famílias. Glória a Deus. A vitória da família não está na ausência de problemas, mas na presença transformadora de Cristo. Olha só. Não está nos problemas, mas na presença da transformação de Cristo. Aleluia. Aí nós podemos entender. Você, naquele caso, daquele carcereiro, aquele homem ele foi transformado, ele teve problemas, mas a partir do momento que ele aceitou Jesus, todos os seus problemas foram selecionados. Todos os seus problemas ficaram para trás. Por quê? Porque não está nos problemas, mas na presença de Jesus, transformadoras em Cristo. Quando nós colocamos Cristo para ser o centro da vontade do nosso casamento, quando nós convidamos Jesus para estar no nosso casamento e ele permanecer, é só vitória. Problemas virão, dificuldades virão. Jesus não falou que nós iríamos ter uma vida sem ter problemas, sem passar por certas dificuldades, relações no casamento que muitas vezes acontecem entre um homem e uma mulher. Isso não, toda a vida vai existir, nunca vai deixar de existir, entendeu? Mas se nós colocarmos em primeiro lugar que Jesus ele está no controle da situação, algum tem que ser humilde para ceder. Algum tem que ter a humildade. Se os dois ficarem toda hora batendo de frente, nenhum tiver a humildade de pedir perdão, não tiver a humildade de aceitar em resolver aquela situação, o problema ele vai se alastrar. E o que é que o inimigo quer? Ele quer isso. Ele quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E aonde é que ele age? É nas famílias. Família fraca, igreja fraca. Então é nas famílias. Quando a família e tudo, ela procura colocar o Senhor no centro e procurar selecionar os problemas que existem no convívio, porque nós sabemos que a gente, quando casa, a gente não casa com uma pessoa que é igual a nós, a gente casa com pessoas diferentes da gente, onde nós iremos ter que conviver e aprender. E aprender. Paulo ele fala num texto que diz que muitas vezes nós temos que suportar o insuportável. Tem muitas coisas que no nosso casamento nós temos que aguentar o insuportável. É ou não é? É? Tem coisas que a gente tem que aguentar. A gente não aceita, claro, mas muitas vezes tem que aceitar para que a solução do problema ela venha com o tempo ser selecionada. Glória a Deus, aleluia. O casamento e a família apontam para Cristo. Em Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne. Glória a Deus. Efésios 5:25 vai dizer: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Glória a Deus. Cristo, né? Ele fala, ele amou a sua igreja. Aí ele fala que nós homens também temos que amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Aleluias. Isso é sermos obedientes, né? Amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aleluias.
Apocalipse 19:7. Regozijemos-nos e alegramos-nos e demos-lhe glória, porque vidas são as bordas do cordeiro e já a sua esposa se atraviou. Ou seja, a igreja vai terminar, Cristo e a sua igreja, a noiva que é a igreja, e Cristo é o noivo. Ou seja, no final de tudo, vai ter um casamento. Começa com um casamento, lá no Jardim do Éden. Jesus faz parte de um casamento, de um começo de uma nova vida, de uma nova história, e termina também com Jesus aguardando a noiva que é a igreja. Glória a Deus, aleluias. Uma família vitoriosa é testemunho vivo do Evangelho. Um dos exemplos que nós vemos, tudo foi aquela família de Jacó, né? De José, passou por prova de inveja, escravidão, fome, mas no final a família foi vitoriosa. Se encontraram, houve o perdão, houve a união e houve a vitória. Aleluias, glória a Deus. Convide Jesus para ser o Senhor da sua família. Nunca esqueça disso. Leve todas as necessidades a Ele em oração. Sempre procuramos em tudo orar, buscar o Senhor em oração. Aleluia. Obedeça a sua palavra em tudo. Quando nós obedecemos em tudo, o milagre ele acontece, né? A gente vê que quando Jesus manda, né? Aquele que realmente é inteligente, ele obedece. Ele faz. E o milagre acontece como aconteceu naquela festa de Caná da Galileia. Confie que Ele tem o melhor reservado para o tempo certo na sua vida. Ele tem o milagre certo e no tempo certo para a sua vida. Você crê? Eu creio. Eu creio que o Senhor e tudo, Ele, para todos nós, Ele tem um tempo certo para dar a sua vitória, a minha vitória. Não tenha dúvida disso. Glória a Deus. Viva seu casamento e família com reflexo do amor de Cristo pela a igreja. Será que Deus, Jesus, né, na sua imensa misericórdia, no seu amor que Ele tem pela igreja, nós podemos também fazer isso, né? Viver em harmonia, viver em amor para com o Senhor Jesus. Aleluias. Já agradeço essa oportunidade, agradeço a confiança, né? Me deram de estar aqui falando sobre a família, sobre as bordas do Cordeiro, sobre o aprendizado em nossa vida, sobre essa palavra que eu creio que é uma palavra que realmente nós entendemos que a família vitoriosa é quando ela está com Jesus. Não tenha dúvida disso. Ficamos de pé, vamos louvar o Senhor.